que é que nós pedimos ao Espírito Santo? Na nossa oração, o que é que nós temos pedido ao Espírito Santo? Muita coisa, certamente, mas o mais importante que lhe podemos pedir é que se realize na nossa vida a experiência do Filho de Deus, a experiência de Jesus. Que a vida eterna possa ser o nosso horizonte, a vida eterna, que a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja a nossa âncora, a nossa base de apoio. No final da oração sacerdotal, Jesus pedia ao Pai: Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que tu me confiaste, para que contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. E é isto que eu vos convido hoje a pedir ao Espírito Santo, o mais importante. Espírito Santo de Deus, quero estar onde Jesus está. Quero estar no coração do Pai. Quero estar unido a Ti. Independentemente se estamos a passar por uma provação, se estamos no mar agitado, se temos falta de dinheiro, se temos falta de trabalho, se temos falta de saúde, hoje convido-te a pedir apenas isto: Espírito Santo, quero estar onde Jesus está. Quero estar no coração do Pai. Ainda no ambiente da última ceia, quando Jesus falou aos discípulos, também aquela longa conversa de Jesus com os seus discípulos, que está nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de São João, Jesus disse-lhes várias coisas, convidou-os a viver na humildade, a viverem unidos a Ele como os ramos à videira, prometeu o Espírito Santo. E quando Jesus prometeu o Espírito Santo, disse assim: disse-vos estas coisas enquanto estou ainda convosco. Estas coisas era a história da videira, do ramo, da união. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e recordar-vos-á tudo o que eu vos tenho dito. Então, primeiro convite deste versículo, ser alegre na esperança, é isto: é viver confiado nesta promessa, é saber que esta palavra de Jesus se cumpre na minha vida, porque o Espírito Santo me mantém firme, que está perto de mim, que me recorda a palavra que é Jesus Cristo, as suas palavras, os seus milagres, as suas catequeses, que o Espírito Santo me recorda, torna viva a palavra de Jesus na minha história pessoal. E é esta a fonte da nossa alegria, é saber que estas promessas de Jesus, que não nos deixaria sós, que iria pedir ao Pai um Consolador, um Paráclito, um Defensor, que estaria connosco até aos fins dos tempos, que esta palavra se cumpriu. Esta é a raiz da nossa esperança. Quando São Paulo nos convida, sede alegres na esperança, está a dizer isto: não vos deixais abater ou desanimar, porque o Senhor é fiel. No Pentecostes, nós celebramos a fidelidade de Deus, porque as promessas se cumprem, porque o Espírito Santo desceu e continua a descer sobre a Igreja, sobre nós, porque não estamos desertos, porque não estamos abandonados, porque estamos habitados pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E esta é a raiz da nossa esperança. Mesmo quando se abate sobre nós uma doença terrível, uma crise que não podemos ultrapassar, um problema, uma relação que está toda estragada, sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que não estamos por nossa conta, que este Espírito do Senhor
já desceu e continua a descer sobre nós. E isto, queridos irmãos, não é assim um otimismo vago, não é vai ficar tudo bem. Às vezes há esta tentação de confundir a esperança com a expectativa humana, como no tempo da Covid, não é? Fazer-se os arco-íris e vai ficar tudo bem. A esperança cristã não é isto, não é vai ficar tudo bem. A esperança cristã não é amanhã vou acordar e não vou ter aquela dor no joelho, ou na coluna, ou não sei o quê, ou amanhã vou acordar e vou lá ter o dinheiro que preciso na conta. Não, isto não é a esperança humana, a esperança cristã, isto são expectativas humanas. A esperança cristã é uma virtude teologal, é parte da fé, da certeza que as promessas de Deus se cumprem na história da salvação e na história de salvação que Deus faz comigo. Esta é a raiz da nossa alegria. Não é um desejo incerto, não é um otimismo vago. É a confiança firme que Deus cumpre o que prometeu. Então, esta tarde, nós queremos louvar o Senhor pela sua fidelidade. Queremos pedir ao Senhor que nos dê o dom de olhar para a nossa vida e de fazer memoriais de promessas cumpridas, memoriais de presenças reais do Senhor na minha história, nos acontecimentos da minha história que são uma palavra de Deus, para mim. Esta esperança tem também como fundamento, claro, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande sinal da vitória sobre a morte, sobre o pecado. É a garantia de que as promessas de Deus se realizam e se realizam em nós. Porque se morremos com Cristo, também com Cristo viveremos. Diz o mesmo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 8. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, nós podemos contemplar esta fidelidade de Deus na história da salvação, na longa história da salvação, a fidelidade do Espírito de Deus que consola, que fortalece, que mantém viva a nossa esperança. O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele recorda-nos todos os dias por quem vivemos. Qual é a nossa estrada, digamos assim? Qual é o nosso caminho? Jesus tinha dito aos seus discípulos, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, que procede do Pai e que eu vos hei de enviar da parte do Pai, Ele dará testemunho a meu favor. Ou seja, uma das missões do Espírito Santo é recordar o que Jesus disse. Mas não é recordar o que Jesus disse apenas na Escritura como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. É recordar o que Jesus disse na Escritura e o que isso significou depois na minha vida, na história da minha conversão, na forma como vivi aquele acontecimento, como ultrapassei aquele obstáculo, como me aproximei mais de Deus, como me tornei mais disponível, como me fiz servo, como é que aquela palavra encarnou na minha história. É isto que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. Ele desperta-nos, mantém-nos acordados, sempre atentos às coisas do Senhor. E é por isso que nós nos podemos alegrar, porque também diz São Paulo, a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, a alegria cristã, este convite a ser alegre na esperança, não depende só de coisas passageiras, como o sucesso, a saúde, ou o prazer, ou ter muitas coisas. Não. Esta alegria cristã vem do encontro com Jesus Cristo. Conhecer, seguir, acreditar, deixar que esta fé interfira
nas minhas decisões, nas minhas prioridades, nos meus projetos, e experimentar aí a fidelidade de Deus. Experimentar aí que as promessas se cumprem. Como dizia o Papa Francisco, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Cristo. Encontrar-se com Cristo significa encontrar-se com a sua vontade, encontrar-se com a sua palavra, encontrar-se com o seu coração aberto. É daqui que provém a alegria. Então, a alegria, que é também um fruto do Espírito Santo, é a certeza deste amor de Deus. É saber-me amado, saber-me perdoado, saber-me acompanhado por Deus. Isso dá aos discípulos de Jesus uma alegria que ninguém pode roubar, nem a crise, nem a tribulação. O vosso coração há de alegrar-se, disse Jesus aos seus discípulos, e ninguém vos poderá tirar essa alegria. Porque essa alegria vem de Deus. Nasce da esperança. E ela é interior, não é eufórica, é duradoura. É duradoura. Não é eufórica, não é barulhenta. É uma alegria serena de quem faz a experiência de ser amado. Amado pelo Senhor. Saber que a nossa história está escrita nas mãos de Jesus. Que Jesus nos apresenta diariamente ao Pai. Foi por eles, Pai, que eu dei a vida. Não estamos aqui à toa. Depois, São Paulo convidava-nos a sermos pacientes na tribulação. Todos nós sabemos que esta história da paciência, isto não é para nós hoje, não é? Hoje nós vivemos numa cultura do imediato. Não estamos habituados a esperar. Hoje queremos tudo rápido, eficaz. Nós queremos abrir a torneira e queremos que saia água. E que saia água como nós queremos, fria, quente, morna. Nós damos uma ordem aqui na aplicação e fazemos uma transferência. Nós mandamos uma mensagem e queremos que nos respondam imediatamente. E de tal forma que estamos neuróticos que nós mandamos um e-mail e depois mandamos uma mensagem a dizer que mandamos um e-mail e se não nos responderem logo. É assim hoje, é assim que nós vivemos, é assim que nós somos. E por isso, quando escutamos uma palavra de São Paulo que nos diz sede pacientes na tribulação, e se há coisa que a paciência exige é tempo, e hoje ninguém tem tempo. Porque esta era digital em que nós vivemos, mesmo os mais velhos que não têm tanto acesso à tecnologia, mas que vivem no meio disto, a era digital tornou-nos escravos da pressa. Nós queremos sempre um atalho, queremos sempre qualquer coisa que nos ajude a resolver e a ter uma resposta rápida. Hoje, qual é o nosso maior ídolo? Qual é a nossa maior qualidade de vida? É o conforto. Hoje o homem contemporâneo está feliz quando está confortável, quando está tudo bem, quando está tudo à minha maneira. Está tudo bem, estar ali a temperatura a 22, 23, ter um bom sofá. E por isso nos custa aceitar esta palavra de São Paulo, que nos convida a ter paciência na tribulação. Nós não nos podemos esquecer que nesta carta de São Paulo aos Romanos, ele está a dar indicações muito práticas sobre a vida cristã, sobre, no fundo, o que acontece ao homem quando adere a Cristo. Torna-se alegre na esperança, torna-se paciente na tribulação. E é verdade que esta palavra custa. Recorda-nos, em primeiro lugar, que somos peregrinos. E o peregrino tem tribulações.
Não há peregrino que não tenha constrangimentos. O sofrimento, a cruz, são parte integrante da experiência humana. Não há experiência humana sem cruz, sem sofrimento. E por mais que os ídolos tentem mascarar esta realidade e nos digam que não tem que ser assim, não há volta a dar. Até podem inventar a pílula do rejuvenescimento, até podem prolongar a nossa vida até aos 120 ou até aos 130. Mas este prolongar da vida não nos deve enganar. Não nos deve enganar. Nós somos peregrinos neste mundo. Viveremos os anos que o Senhor permitir. Mas somos peregrinos. E esta peregrinação não pode sair do nosso horizonte. A certa altura da nossa vida, nós vamos ter que lidar com o sofrimento, com a incapacidade, com a vulnerabilidade, com a tribulação. Vamos ter que lidar com a tribulação. Porque nós temos limites e temos que aceitar os nossos limites. Isto é um convite, quer dizer, não é uma resignação, pronto, não é nada disso. Mas é entrar no mistério da fragilidade humana. Porque esse também é o lugar do encontro com Deus e com o poder de Deus. Então, o que é que significa para mim hoje entrar nesta palavra? Paciente na tribulação. Significa, em primeiro lugar, aceitar a cruz, entrar no mistério da cruz sem revolta. A paciência cristã não é resignação, não é passividade, mas é a força interior. É deixar que este Deus que habita em mim desde o dia do meu batismo, que me escolheu para ser sua morada, tome conta de mim. É aceitar com confiança. Saber que Deus está presente mesmo quando tudo parece escuro. Ser paciente na tribulação significa perseverar sem desistir. Manter-me firme no Senhor. Significa não escolher os atalhos mais fáceis ou as soluções mais desesperadas, mas procurar Jesus. O que é que Jesus tem para dizer no meu sofrimento? O que é que Jesus tem para dizer na minha dor? O que é que Jesus tem para dizer na minha vulnerabilidade? Ser paciente é confiar no tempo de Deus. No tempo de Deus. A maioria das tribulações que nós vivemos não tem solução imediata. E a paciência cristã ensina-me a esperar, deixar-me dizer assim, a esperar com esperança. Saber que as promessas de Deus se realizam. Que naquela dor, que naquela incompreensão, Deus tem uma palavra para mim. Deus quer encontrar-se comigo. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Mas não é o Senhor da minha vida só quando as coisas correm bem. É o Senhor da minha vida em todas as circunstâncias. E então na dor, no sofrimento, o Senhor tem uma palavra para mim. E sabem porquê? Porque Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, diz São Paulo na mesma carta aos Romanos. Então, isto implica o quê? Implica tomar Jesus a sério. Porque esta paciência na tribulação, nós não a conseguimos viver sozinhos. Não é por sermos boas pessoas, não é por sermos mais mansos ou mais qualquer coisa. Não.
Só é possível ser paciente na tribulação se estivermos unidos a Cristo, porque Ele é o nosso modelo. E a paciência é a paciência de Cristo. É a paciência de Cristo que aceitou a cruz sem blasfemar. Sem blasfemar. Vede que diante da dor, a primeira coisa que nós fazemos é blasfemar, mesmo que não intencionalmente. Quando nós dizemos, acontece-nos uma coisa qualquer, e muitas vezes o que é que sai do nosso coração, da nossa boca? Sai, Deus esqueceu-se de mim. Deus está distraído. Isso é uma blasfémia. É uma blasfémia porque tu estás a dizer que Deus não é teu Pai. Estás a dizer que Deus não se interessa por ti. Que aquele sacrifício que Ele fez ali, aquela aliança que Ele fez com a humanidade, que foi em vão. E Jesus, diante do sofrimento, Jesus confiou, não blasfemou, não contestou a Deus. E toda a vida de Jesus foi assim. Ele, que era o Rei dos Reis, aceitou repousar numa manjedoura. Ele, que é o Senhor dos Senhores, aceitou ir para o Egito, voltar. Aceitou o desconforto, sem blasfemar. E é isto que São Paulo nos convida: ser paciente na tribulação, a deixarmos verdadeiramente que Jesus seja o Senhor da minha vida. É saber que estou nas mãos de Deus. E claro, temos que pedir ao Senhor mais e mais paciência. Por isso é que isto tudo só é possível se perseverarmos na oração. Tudo o que vos disse até aqui só é possível numa relação séria, madura, profunda com o nosso Senhor. Porque o cristianismo não é para heróis, é para filhos. E é na oração que nós aprendemos a ser filhos, estando perto do Pai, ouvindo o Pai, vendo o Pai. Mais uma vez, Cristo é o modelo. Tudo o que eu faço é porque vi o meu Pai fazer. Tudo o que eu digo é porque eu ouvi o meu Pai dizer. E se nós acompanhamos Jesus no Evangelho, vemos que desde o início da sua vida pública, que esteve 40 dias em oração, depois, antes de escolher os discípulos, antes das grandes pregações, naquele início agitado de vida pública, com os milagres e com toda a gente atrás de Jesus e queriam aclamar, e de repente Jesus fugia, Jesus desaparecia do mapa, os discípulos andavam à procura dele. E onde é que Jesus está? Está com o Pai. Está com o Pai. Porque se não perseverar nesta relação com o Pai, neste estar com Jesus, fugiria da cruz. Isto significa para nós o quê? Significa para nós rezar, mesmo quando não apetece. Significa para nós não desistir, mesmo quando a oração parece entediante, mesmo quando não estou a sentir nada, mesmo quando parece que não estou a ter consolo, não estou a ter resposta. Não nos esquecer, Deus não é uma máquina de respostas imediatas. Ele age no tempo certo, no modo certo. E o que é que eu sou chamado a fazer? A perseverar, a manter-me em diálogo com Ele. Confiando que mesmo no silêncio, esta espera se torna fecunda. Como a espera de uma mulher que está para dar à luz, do agricultor que lança a semente e que espera até que dê fruto.
A oração é um pouco disso. É o estar com o Senhor. É o estar com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. E por isso, damos também graças a Deus, porque o grupo de oração, o Seminário da Vida Nova no Espírito, todas as formações que tenho recebido no renovamento carismático, na Igreja, todos os investimentos, eles concorrem para isto, para me mostrar que só com o Senhor eu encontro a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. É preciso investir neste diálogo constante com Deus. E a oração não serve tanto para pedir coisas a Deus, mas para pedir, como vos dizia no início, para pedir que Deus esteja connosco. Isso é o mais importante. Que Deus se revele, se manifeste. Quer a oração mais formal, que estrutura esta relação com Deus, quer a oração do coração que nos vai unindo a Deus no cotidiano das tarefas. Então, queridos irmãos, para terminar, alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Esta não é uma palavra que dê apenas para ouvir, este é um programa de vida. Alegres na esperança, porque esta alegria vem do alto, vem do céu. O mundo está cansado de más notícias e nós que também estamos no mundo, também nos cansamos. Parece que nos estão a carregar para baixo, sempre. Depois é uma guerra, depois é outra, depois é mais não sei o quê, é mais os juros, é mais isto. E nós queremos experimentar uma esperança que vem de Jesus, que não é uma ilusão, a certeza que Deus cumpre as promessas. E por isso, quando tu sorris no meio da tribulação, da dor, o que tu estás a dizer ao mundo é que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Quando nós visitamos um lar, por exemplo, ou um hospital, quando nós visitamos, por exemplo, cuidados paliativos, nós conseguimos perceber quem está em Deus e quem não está em Deus. Mesmo com as morfinas e com todas as coisas, percebemos quem está em Deus sofre como os outros, hein? Nós sofremos como um pagão. Não há diferença nenhuma. Sofremos porque é próprio. Mas sofrer com serenidade, sem revolta, sem estar o tempo todo a perguntar-se: mas porquê? Mas porquê eu? A blasfemar. Mas a chamar o Senhor. Chamar o Senhor. Percebemos quem vive isto, quem está alegre na esperança, porque sabe que não está sozinho. A paciência não é uma fraqueza. A paciência é a força, a resistência espiritual que vem de Deus e que vem também da minha resiliência. Como dizem os nossos irmãos do outro lado do Atlântico, eu não vou largar a mão de Deus. Mesmo quando tudo me convida a virar as costas, eu não vou largar a mão de Deus, porque sei que Ele está comigo. E o segredo disto tudo, já vos disse qual é. É a oração. E esta oração de quem se dispõe, de quem se torna transparente diante do Senhor. Então, esta tarde, se tu sentes que este fogo, que este desejo de estar com o Senhor está a desvanecer-se, pede ao Espírito Santo que reacenda em ti este desejo de estar com Ele. Não esqueças que o inimigo quer que tu desistas de rezar. E sabes porquê? Porque o demónio sabe que uma pessoa que reza é perigosa para o inferno.
que não cai nas suas garras. E por isso, se tu queres vencer, se tu queres o céu, não desistas da oração. E se sentes este desânimo, estás cansado, parece que Deus não te responde, então esta tarde grita-lhe. Grita ao Senhor. Isso podemos fazer, podemos gritar. Podemos gritar ao Senhor. E às vezes é só mesmo o que podemos fazer. Já há uns anos acompanho uma pessoa com uma história incrível sabem aquelas pessoas que começam por ter um problema, depois aquele problema gera um problema e aqueles dois problemas geram um terceiro problema e a vida delas parece um embrulho de problemas. E eu próprio já não sei às vezes o que lhe dizer, porque às vezes, quer dizer, eu digo-lhe aquilo que me compete, que é confia no Senhor. E eu já fui mais transparente com ela, já disse, olha, eu não sei dizer, porque ela pergunta-se muitas vezes, mas porquê? Eu digo, olha, eu não sei dizer porquê. Sei que o Senhor não é mau e que por isso, isto que o Senhor permite que tu vivas, que tem aqui qualquer história de salvação escondida, que se calhar nós ainda não estamos a ver. E a única coisa que podemos fazer juntos é gritar ao Senhor. É gritar ao Senhor. E tem sido um caminho de gritar. Vai, Senhor, mostra. E às vezes é só o que podemos fazer, é gritar ao Senhor. Mas se nós deixamos de fazer isso, o demónio automaticamente interpreta a tua história e começa-te a dizer, olha, isto é por causa daquela pessoa, daquela coisa. Ficamos entregues a nós próprios. Isso é o pior que nos pode acontecer. Por isso São Paulo nos convida a sermos perseverantes na oração. Porque sem a perseverança na oração, alegres na esperança, estamos aqui sempre a queixar-nos, ou pacientes na tribulação, estamos sempre aqui a contornar a coisa, a ver se podemos chegar primeiro que os outros. Só mesmo quando partimos deste estar com o Senhor, no mesmo coração. Então, pedimos ao Senhor pedimos ao Espírito Santo que nos recorde esta palavra durante a oração, agora a adoração. Que nos recorde cá dentro no íntimo do nosso coração, nas nossas feridas, nas nossas indecisões, nas nossas incompreensões. Que nos recorde como é que esta palavra se tem cumprido na nossa vida. E gritemos juntos ao Senhor. Peçamos-lhe que venha, que mostre, que revele e que nos dê este desejo de sermos dele e de vivermos cada vez mais para ele.